Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu do Café com Tarô. Hoje eu trago uma mensagem espiritual para você. Se essa pessoa ainda pensa em você, se ela pensa e o que ela sente ainda em relação a você. Vamos lá, pessoal. É uma leitura temporal, coletiva, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Então, assim, eu peço que vocês peguem somente o que fizerem sentido para vocês, tá bom? Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa diria para vocês hoje, gente. Gente, eu peço pra vocês curtirem o vídeo, se inscrever, se fizerem sentido, se vocês gostarem da minha energia, tá bom? Caiu uma cartinha aqui, fala assim: mesmo com tudo que vivemos e deixamos para trás, você ainda tem um espaço guardado no meu coração. Essa pessoa, ela pensa em você, essa pessoa, ela sente sua falta e você não morreu dentro dela. Esse sentimento continua vivo, corroendo lá dentro, sabe? Vamos ver o motivo, o que acontece entre vocês. Aqui, espiritualidade, com quem eu estou falando? É para quem essa mensagem? Qual que é os pensamentos futuro, sentimentos futuro da relação? Como que está? Baralho cigano, por favor. Espiritualidade. Desgaste. Houve desgaste aqui, né? Nesse relacionamento de vocês, ó. Houve desgaste, houve cansaço, houve mentiras, houve situações que colocaram à prova esse sentimento de vocês, mas você ainda continua ali pulsando dentro dessa pessoa. Mais uma, por favor, espiritualidade. O que essa pessoa pensa ainda perante nossas consulentes? Qual o sentimento dessa pessoa? Os pensamentos, buquê e o caixão. E o coração. Muitos aqui acham que você já morreu, tá? Muitos acham que ele não pensa mais em você, que essa pessoa não pensa, ele ou ela, independente do sexo aqui, tá? Muitos pensam que essa pessoa não pensa mais, né? É algo que teve esse desgaste, teve uma finalização aqui, mas você ainda continua ainda pulsando aonde, ó? No coração, ó. E essa relação precisa de cura, ó. Tá? No fundo do deck coração, bem forte, vou deixar aqui em cima. E essa pessoa, ela pensa em você, né? Ela pensa em prestigiar vocês ainda. Por mais que teve esse fim de ciclo aqui, ó, que pode ser um fim de ciclo, mas para um novo começo, a gente vai ver agora aqui, agora o que acontece. Mas você ainda não, ó, chega notícias, viu? Ó, livros. Essa pessoa, ela stalkeia vocês. Essa pessoa, ela pensa muito em vocês, ela puxa vocês pro pensamento, tá? É algo ancorado dentro dela, ó, cegonha. E isso é um castigo para essa pessoa. E à noite, essa pessoa pensa muito em vocês. Você ainda reina ali dentro, tá? Por mais que alguém fala, mesmo com tudo que vivemos e deixamos para trás, você ainda tem um espaço guardado no meu coração. Essa pessoa pode estar com quem for, se estiver em outro relacionamento, se estiver, enfim, o que for que essa pessoa esteja vivendo agora, você ainda tá lá dentro, você ainda reina lá dentro do coração dela, tá, gente? Ó, as perdas. Ou seja, foi uma perda enorme. Estar longe de você é um sacrifício muito grande. A magia. Essa pessoa não tem fé, tem esperança, ó. Os desgastes e os obstáculos, né? Houve muito obstáculo aqui. Houve muito desgaste aqui. Para alguns casos, houve sim magia feita, tá? Energia, assim, mexeram energeticamente falando, tá bom? Mas você está ancorada nessa pessoa. Você ainda é um amor que tá lá, vivo, entendeu? Espiritualidade, como se encontra a energia dessa pessoa perante as minhas consulentes, por favor?
o mundo e a força. Olha, essa pessoa ela faz ela tem um autocontrole muito grande, tá? Por mais que isso aqui teve um término, gente, por mais que isso aqui, a situação aqui pareça assim, nossa, teve uma pausa, não continuou, não regrediu, essa pessoa ainda ela tem a esperança lá no fundo. E ela se segura muito pra não mandar mensagem, pra não falar com vocês, entendeu? Vamos ver como é que se encontra a situação, em geral, aqui falando. E vamos ver as próximas atitudes dessa pessoa perante a vocês. Espiritualidade, mostra pra mim, por favor, a verdade absoluta dessa situação, por favor, meus mentores, meus guias espirituais. Qual a situação de hoje? Valete de ouros. É uma pessoa que ela tem esse planejamento ainda, tá? Por mais que vocês ainda continuam assim, afastado, por mais que nunca, para alguns aqui pode ter contato zero, alguns pode estar bloqueado, outros não, tá? Pode estar em contato zero, sim, mas muitos aqui, muitos aqui ainda permanecem nas redes sociais, no número, nos contatos, mas pode ter esse afastamento, tá? Mas existe esse planejamento, essa pessoa planeja, você ainda, ela abre lá a fotinho para ver como é que você tá, ela te acompanha, né? E essa pessoa ela planeja algo estruturado aqui, né? O pajem, ele é um pajem que já tá amadurecendo essa ideia, né? Dentro dele, né? Essa pessoa pensa em voltar para os caminhos de vocês, ela pensa em chamar para uma conversa. Caiu a cartinha aqui, ó, do 9 de copas. Por quê? Porque você foi uma pessoa importante, né? Você marcou com você, essa pessoa sentir essa plenitude, né? O 9 de copas fala assim, ela é aquela pessoa da minha realização, a minha satisfação emocional, né? Eu não sei qual foi o motivo do término aqui, que não me mostrou ainda, mas existiu um término, um afastamento aqui, mas essa pessoa, ela sempre soube que você foi a maior realização dela ainda, né? Você reina ali dentro ainda. Ó, 9 de espadas, né? E assim, invertido ainda, eu não trabalho com carta invertida, mas eu vou manter essa carta assim. O 9 de espadas é uma carta que fala muito assim de desespero, carta de insônia, carta de, sabe, sofrimento. Essa pessoa ela sofre muito, né, longe de você. Essa pessoa ela pensa muito ainda, né, em tudo que houve na separação, nos obstáculos que houve, em tudo que gerou esse distanciamento entre vocês, tá? Se houve conflito com outras pessoas, essa pessoa culpa essas pessoas, entendeu? Mais uma, por favor, espiritualidade. Mais uma, por favor. Ó, o louco. Não, o pendurado, desculpa. E 3 de espadas. Existe uma dor profunda aqui, tá? É uma pessoa que ela tá parada na dor, parada no sofrimento, tá? Longe de vocês. Ó, uma torre aqui no fundo, ó. E o valete de copas, tá? Aqui, por mais que houve esse rompimento, é uma pessoa que tá, assim, sofrendo muito, longe de vocês. Sofre. Lembra dos bons momentos, tá? Você ainda continua no coração dela bem forte ainda, tá? E ela sofre, gente. Ela sofre porque ela sabe que esse 9 de ouros é um sentimento, assim, puro, né? Um sentimento verdadeiro. E, assim, nem todo mundo consegue manter uma situação, por mais que termina, e deixe essa saudade, deixe esse pensamento, entendeu? Aqui era algo forte que vocês viviam, que era algo que já teve muita conquista emocionalmente falando aqui, ó, o mundo e a roda, né? Essa pessoa ela pode voltar pro caminho de vocês? Tenho plena certeza que sim. Vamos aqui clarificar aqui com esse tarô do que essa pessoa hoje pretende fazer. Aqui nós já vimos que essa pessoa está em pleno sofrimento longe de vocês, porque vocês ainda estão no pensamento e no coração dela, tá?
Agora aqui eu vou pedir para a espiritualidade me mostrar o que pode vir a acontecer, né? Essa pessoa procura, não. Espiritualidade, qual o próximo passo dessa pessoa para os meus consulentes aqui? Por favor. Os próximos passos, por favor. Ó, a roda. Eu senti que essa carta ia cair. Ainda tem caminho aqui, tá? Ainda tem destino aqui entre vocês. Que mais espiritualidade, por favor? O imperador, essa pessoa, ela não veio falar com vocês ainda, porque tem muito orgulho dentro dela, tá? Ó, 2 de paus, ela fica muito pensando, muito parada na dor, ó, tá? Porque existe muita dor aqui, muito conflito interno, né? Eu não sei como que foi o término de vocês, o afastamento de vocês, mas aqui são pessoas que se machucaram muito, né? Mas essa pessoa, ela pensa muito em vocês, por mais que existe esse orgulho. Mais 2, por favor, espiritualidade. Ó, a torre. É algo mesmo que preciso romper. Ó, vocês aqui de novo, ó. Nossa, que interessante. Nossa, ó. Caiu a carta da torre e o eremita, né? É uma pessoa que ela pensa muito ainda. Uma pessoa que pensa muito ainda no término de vocês. E ela tá naquele momento, assim, dentro dela, sabe? Aquele sofrimento interno. Aquela luta interna, sabe? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela planeja, sim, voltar para os caminhos de vocês. Eu senti muito forte isso, tá? Isso aqui, essa torre, essa separação, esse rompimento, esse afastamento, o que seja que foi, aqui eu sinto que foi necessário para ambos aqui entender melhor. Olha aqui, ó, no fundo do deck. O 9 de ouros com o 9 de espadas e a força. Essa pessoa, literalmente, ela se controla muito, mas muito, para não mandar mensagem para vocês, ó. Para não escrever, olha, eu sinto sua falta, olha, tá difícil para mim. Essa pessoa ela tem um autocontrole assim, e o rei de espada, ele tá bem assim no mental. Por mais que ele tenha esse sentimento por você ainda, por mais que você tá lá dentro, latejando no coração, essa pessoa ainda, ela se segura muito, né? Porque existe uma dor ainda profunda, né? E ela tem essa vontade de fazer esse movimento perante vocês. A carta do carro aqui no fundo do deck, entendeu? Mas essa pessoa se segura muito, se segura muito, se segura muito. Mais que existe sentimento, existe, viu? E forte aqui. Deixa eu ver um futuro desfecho para vocês. Ou melhor, espiritualidade, como que as nossas consulentes devem se comportar nesse momento? O que elas devem fazer nessa situação, espiritualidade? As consulentes, quem está vendo aqui, os consulentes. Qual que é o recado para eles? 6 de paus. Visibilidade, aqui tá pedindo pra vocês cuidar de vocês, aqui tá pedindo pra vocês, 6 de pau, a carta do sucesso, reconhecimento, aqui tá falando muito pra vocês continuarem a jornada de vocês de vida, independente dessa pessoa estar na sua vida ou não, aqui tá pedindo pra vocês continuar o processo de vocês, tá? Pra muitos aqui eu senti que são processos evolutivos espirituais, tá? Não sei qual é a religião de vocês, mas aqui muitos tô sentindo isso. Ó, 8 de copas. Aqui você pode ter virado as costas pra essa situação. E o 8 de ouros, né? Muito. Olha, 888. Comentem aí, gente, pra mim depois no comentário. 888. Vamos colocar essa energia pra circular aqui, que é muito importante. Uma energia poderosa. Então, assim, muitos aqui se afastou dessa pessoa também. E foi procurar o quê? 8 de ouros é a carta do aperfeiçoamento. É a carta da dedicação. Foi focar em vocês, né? Eu sinto que muitos aqui deixou para trás isso com sentimento, ou você ou essa pessoa, porque essa leitura pode estar espelhada. Mas aqui vocês foram assim, eu vou dar um norte para minha vida. Mas o coração, essa pessoa continua lá. E você também. No seu coração, essa pessoa também continua aí, tá? Até porque se não tivesse, você não estaria aqui, ó. Mas, ó, a carta do sol.
que mais, espiritualidade? Para os consulentes, o que elas precisam fazer nesse momento de vida? Ó, 3 de copas, 8 de paus, movimentar a sua vida, tá? Aqui, muitos ainda podem estar vibrando na dor. Eu sei que a dor não sai assim, né, gente? Mas aqui, ó, aqui foi aqui é pra você se nossa, olha só. Que legal. 9 de copas, 4 de ouros, 2 de copas e o mago. Essa pessoa, ela volta para a vida de vocês. Vocês manifestam essa pessoa, inclusive, para muitos aqui, vocês manifestam de novo essa pessoa na vida de vocês quando vocês começarem a olhar de fato para a vida de vocês. Começarem a fazer a missão mesmo que vocês têm para fazer aqui, sabe? Muitos aqui voltaram a estudar, muitos aqui estão precisando, estão procurando um novo emprego, muitos aqui querem fazer coisas novas. Aqui tá pedindo isso para vocês. Enquanto essa pessoa não volte para vocês, foquem em vocês. Vai fazer um curso, uma faculdade, quem puder, vai aprender outros idiomas, outras situações, vai festejar a vida, vai se nutrir, entendeu? Porque essa pessoa volta, 2 de copas aqui, ó. Vocês manifestam essa pessoa de volta para a vida de vocês quando vocês começarem a olhar verdadeiramente para vocês, saírem do campo da dor, tá, gente? E é sempre assim, quando vocês começam a viver mesmo, é que dá o estalo do outro lado lá. Parece que a pessoa percebe, opa, tá vivendo, deixa eu voltar atrás, entendeu? A maioria das pessoas é assim, né, infelizmente. Mais 2 cartinhas, por favor, espiritualidade. Para as minhas consulentes, o que elas devem fazer? Nossa, saíram 4. Nossa, muita carta, eu não vou aceitar não. Mais 2, por favor, espiritualidade. Aqui eu senti, gente, que muitas pessoas aqui ainda estão um pouco assim, agitada, né? Pensa muito, puxa muito essa pessoa pro pensamento, porque essa pessoa também puxa vocês pro pensamento. Então, assim, aqui tá pedindo pra vocês focar mais em vocês, dar um alívio pra mente de vocês, viu? Ó, transformações profundas, tá? Na vida de vocês. Ainda mais nessa energia que nós estamos de eclipse, né, gente? Aqui eu sinto muito, aqui, ó. Aqui vocês vão estar também depurando dores antigas, fazendo curas, entendeu? Aqui é transformação. Vocês têm que mudar a rota de vocês aí, entendeu? Vibrar positivo pro novo aí. Pra muitos, essa pessoa tem esse despertar do outro lado, esse acordar dessa forma, quando é vocês voltando a viver, a empenhar na vida de vocês, tá? Ó, 7 de espada e o Pagem de ouros. Aqui tá falando assim, ó, use estratégias e pare de se auto-bocoitar. Aqui é para vocês pararem de ficar se anulando, né? E serem mais estrategistas, mas na parte positiva, entendeu? Aqui tá falando para vocês não deixarem essa dor dominar vocês, essa dor, sabe, reinar dentro de vocês. Aqui é para vocês novos começos, novos projetos, né? O Pagem de Ouros, ele fala muito sobre o quê? Novidades, sobre estudos, planejamento, estrutura, entendeu? Então aqui, ó, tá pedindo para vocês, assim, de fato, para vocês voltarem a ser o que vocês eram. Espiritualidade, o desfecho dessa história, para os consulentes que estão me assistindo aqui, por favor, desfecho. O desfecho dessa história. O desfecho. As de copas, existe muito sentimento aqui, muito amor ainda. Muito mesmo, aqui derrama de amor, sentimento se derrama. 4 de paus, essa pessoa ela volta ainda a buscar uma estabilidade para vocês. E olha só que interessante, essa pessoa ela volta para os caminhos de vocês quando ela perceber a transformação que vai ser na vida de vocês, tá? Essa pessoa ela volta pro caminho de vocês quando elas entender que vocês estão assim, ó, voando, estão
sabe? Buscando o melhor de vocês, ó. Sacerdotisa, com julgamento, né? Aqui muitas pessoas acordando, né, para dinâmicas de vida de vocês, porque realmente fazem sentido. Então essa pessoa, ela tenta voltar para seus caminhos quando perceber que vocês de fato estão felizes, né, gente? Saiu do sofrimento, né? Infelizmente, em muitos casos é assim, né? As pessoas, elas jogam, né? Parece que quando ela sente que vocês estão mudando de ar, de caminho, aí a pessoa quer voltar. Mas não tô falando que seja um jogo de propósito. Para alguns pode ser que a pessoa, cada ser humano é de uma forma. Mas é que muitos, assim, sente essa mudança de vocês, tá? Ó, o diabo aqui fala muito do financeiro de vocês. E essa pessoa percebendo que pode mudar, né? De uma hora para outra. Essa pessoa aqui também falando, ela volta na parte financeiramente até um pouco mais bem estável, tá? E a carta do diabo, ela fala muito de desejo, né? Essa pessoa deseja muito estar com você ainda. Essa pessoa, por mais que ela tenha os comportamentos dela, que possa ser um pouco comprometedor, pode deixar você insatisfeito, mas essa pessoa ela volta assim para seus caminhos, ela tenta iniciar de novo com você esse sentimento, né? Que o 4 de copo, o 4 de paus fala de estabilidade, que é a carta do 11-11, essa pessoa ela volta com muito desejo em você, sim. Mas aqui é um caso um caso à parte aqui, tá? Essa pessoa, vocês precisam ter uma conversa franca com essa pessoa, né? Mostrar o que de fato se volta mudada mesmo, né? Porque vocês não vão aceitar de novo coisas que vocês aceitaram no passado, né? Ó, 10 de copas. Essa pessoa volta com a intenção de voltar mesmo pra ter uma vida de novo com vocês, sabe? Tentar uma nova estabilidade, entendeu? Porque você representa essa felicidade emocional pra ela falando, né? A família, o desejo de ter algo, né? Construir algo. Mais uma, por favor. Espiritualidade, mais uma. Nossa, rainha de copas e 3 de copas. 3 de espadas, desculpa. Aqui, nossa, 10 de espadas. Aqui foi uma dor profunda, tá? Para muitos casos aqui, essa pessoa ela traiu vocês, ou vocês também fizeram isso, pode estar espelhado nessa leitura, tá bom? Aqui eu sinto que existe muito amor, mas existe muita mágoa ainda, né? Aqui tá tendo uma pausa, né? Então, assim, essa pessoa procura o caminho de volta, procura. Mas como? Quando eu começar a mexer nessas curas no coração, porque ainda existe dor. Vou tirar mais 2 cartinhas dessa aqui. Só para tirar minha dúvida aqui do contexto da leitura. A pessoa volta como, espiritualidade? Como? Nos peixes, ó. Realmente, ó. Essa pessoa, ela volta com novidades. Essa pessoa, a carta dos peixes fala muito de bens alcançados. Ela volta querendo, assim, ter algo próspero na vida de vocês, tá? E a estrela, por isso que tem essa cura aqui, ó, né? Essa pessoa tá se curando, tá curando vocês também, né? Porque para muitos aqui a mágoa é em vocês também, né? Não só nossa pessoa, os dois estão machucados. Por isso que houve aqui, ó, essa torre, né? Por isso que está tendo essa cura, precisa dessa cura, né? Porque assim, eu sinto muito aqui que para muitos essa pessoa quer voltar, mas assim, para isso aqui dar certo de novo, gente, para esse relacionamento, para quem for essa leitura, é o seguinte, eu sinto que assim, essa pessoa ela volta. Só que assim, vocês têm que estar limpo o coração, tem que ter perdoado de fato, porque assim, é perdoar para tentar algo de verdade, sem ficar remoendo o passado, sem ficar atacando na cara, entendeu? É isso que eu tô sentindo aqui. O chicote, isso é um castigo pra vocês, né? Isso machuca demais vocês. E a montanha. Por mais que é um, ó, os pássaros e o sol.
E o cigano, olha aqui, ó. E a casa. Por mais que isso aqui seja algo que na visão de vocês seja algo impossível, por mais que pareça, né? Que não tenha jeito, mas tenha, tá? Tem muitos obstáculos? Tem. Mas isso aqui, ó, no fundo do deck, ó, a energia da pessoa, ó, conversas. Você representa a casa, você representa a prosperidade, você representa o quê? Você é o que ela tem, aonde ela se sente seguro. Por quê? Porque existe muito sentimento aqui para vocês, tá? Existe sentimento, muito sentimento aqui. Por isso que ele fala para vocês aqui, ó. Ele fala bem assim para vocês, ó. Essa pessoa fala assim, ó, mesmo com tudo que vivemos e deixamos para trás, ainda tem um espaço guardado no meu coração, né? Por mais o que houve aqui, essa pessoa ainda tá curando, você tá se curando também, mas você representa muita coisa para essa pessoa. E essa pessoa, ó, chega a conversas para vocês, novidade, independente, notícias, ou se não for dessa pessoa, vocês vão saber de algo e muita clareza, né? O sol positivamente falando. Eu acho que aqui tem uma volta, tem. E eu acho que aqui tem uma volta consciente, tá? Eu acho que aqui volta, mas assim, volta não para ficar da forma que era antes, entendeu? Por isso que foi necessário ter essa torre, esse afastamento de vocês. Eu vou tirar aqui o signo, gente, pra fazer mais sentido. Pode ser o signo de você, da pessoa, ascendente, lua, Júpiter, entendeu? É só mais uma confirmação, tá? Se a leitura ressoou o suficiente, é o que importa. Ó, signo de peixes, signo de terra, touro de novo, terra tá bem forte aqui, leão, virgem, escorpião, escorpião bem forte de novo, touro e escorpião tá bem forte nessa leitura. Olha, touro bem forte de novo, ó, touro, câncer e sagitário, capricórnio, fundo do deck. Vocês entenderam? Eu sinto assim, que tem uma volta honesta, mas uma volta que precisa de fato existir um perdão aqui das duas partes, né? Das pessoas, né? Eu vou tirar umas letrinhas aqui, ó, pra confirmar aqui. Mais uma confirmação pra vocês. Nossa, muitas letras. Ui, bati aqui. Letra K, letra E, letra O, letra O bem forte, pode ser nome, sobrenome, tá? Apelido, algum lugar, cidade, país, letra M. O que for que lembrar essa situação de vocês aqui. Letra G, letra Q forte, letra H, letra Q de novo, letra T, letrinha J, letrinha S, letrinha T, X, V, R e W. Foram essas letras que saíram, tá? Pode ser nome, sobrenome, apelido, pode ser iniciais do nome de vocês, né, dessa pessoa. Que mais? Pode ser lugares, né, cidade, o que lembrar vocês alguma coisa dessa pessoa, tá bom? Pessoal, eu peço que vocês curtem o meu vídeo, eu peço que vocês compartilhem se vocês puderem, entendeu? Se a energia de vocês ressoa com a minha, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, tá bom? Para quem tiver interesse de ter uma leitura particular na energia de vocês, uma leitura assim, só para vocês, pra gente entender o processo que vocês estão passando, o meu contato fica na bio do link do vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo.